A jornada da amostra de um paciente para a realização de um exame é dividida em algumas etapas. Tradicionalmente, a gente fala nas etapas pré-analítica, analítica e pós-analítica. A fase pré-analítica é aquela que antecede a realização do exame. Então, tudo que existe antes do exame ser processado. Isso contempla o atendimento do paciente, a coleta, o transporte da amostra, o recebimento dessas amostras dentro do laboratório e a distribuição para os setores processantes, todas essas etapas, até aquelas etapas que vem sendo falada, a etapa que vem sendo falada aí hoje em dia, né, da etapa pré-analítica, que antecede ainda tudo isso. Toda a etapa pré-analítica é uma etapa muito crítica que vai dizer, que vai garantir, na verdade, se a amostra vai estar em condições ideais para a realização daquele exame e para ter segurança no resultado que vai ser liberado, para que seja gerado um resultado confiável, no qual o médico e o paciente possam tomar uma decisão embasada, né? Uma decisão segura. Hoje, vamos falar apenas da etapa onde acontece o transporte das amostras biológicas. Esse é um processo crítico e ele sofre influência de vários fatores sobre os quais o laboratório não tem controle, como, por exemplo, clima, trânsito, acidentes, entre outros, né? E por isso é uma etapa que requer diversos cuidados. Um grande laboratório publicou em 2020 que diariamente são percorridos mais de 91 quilômetros só de transporte terrestre nas suas 290 rotas. Além disso, ele conta também com suporte aéreo e marítimo para atender mais de 2.000 cidades. Isso só um laboratório no Brasil. Então pensa quantos quilômetros são percorridos diariamente só nesse trânsito de amostras e de pacientes para fazer acontecer esse nicho de análises clínicas que é onde a gente trabalha. É muita coisa, né? Nada como uma pitada de logística para realçar o sabor dessa conversa. Meu nome é Ana Bandeira e você está no QED, o podcast que fala sobre qualidade com um pouquinho de humor e de leveza. A palavra que vai dar o tom do episódio de hoje é a palavra quilômetro, porque já deu para ver que é um tamanho absurdo, né? Simples e de fácil entendimento, assim, essa palavra, não tem nem muito o que descrever, né? Ela compreende o comprimento de 1.000 metros, simples assim. Ela é a medida de distância oficial do Brasil, né? A gente mede aqui tudo em quilômetros, ainda mais quando a gente fala de transporte rodoviário. O transporte de amostra biológica no Brasil, ele é praticamente todo baseado nessa modalidade de transporte. Os laboratórios contam com complexas redes de rotas que interligam bairros, cidades, estados. Nos últimos anos, a gente até vê um aumento aí das rotas aéreas e marítimas, propiciando acesso a exames de alta complexidade em regiões remotas do país, onde a população não tinha acesso a isso. E para ter acesso a esses exames, precisava se deslocar, né? Hoje em dia, com o aumento dessa malha de logística e de transporte, muitas pessoas podem ter acesso a esses exames sem precisar de um deslocamento tão grande. E para falar desse assunto, principalmente do ponto de vista da qualidade e de segurança do paciente, eu recebo aqui hoje Christian Royce. Christian é biomédico, revisor das normas Anvisa, ANT, especialista pelas regulamentações da ANAC e IBAMA. Ele está à frente do Programa de Qualidade em Transportes da Saúde, formando auditores especializados. Ele é colunista da Lab Network, também realiza auditorias, consultorias e mentorias para empresas da saúde e logística. Christian, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje e falar de um tema tão complexo e tão importante dentro da nossa área. Muito obrigado pelo convite, Ana. É um prazer poder colaborar, até porque toda a oportunidade que eu tenho de canais, né, para poder trazer em toda a nossa região brasileira mais informações sobre esse crítico assunto, crítico no sentido de ser ainda uma dor no nosso setor, e o que não deveria.
e também para maiores instruções de quem está buscando, né, está padronizado, regulamentado em relação às normas. E, então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Christian, por que que o transporte de material biológico requer tantos cuidados específicos? E assim, em linhas gerais, quais são eles? Hum. Primeiro, vamos pelo óbvio, né? Nós estamos falando aqui de segurança do paciente. A gente está transportando literalmente vidas, né? Não o corpo da pessoa, enfim, a proteção em si, mas sim porque o foco desses transportes, ele traz ou um produto que vai ser destinado à rastreabilidade de alguma enfermidade, seja ele laboratório de análises clínicas ou de patologia, também a questão de medicamentos em relação a, a, a indicação clínica mais adequada para aquela patologia. Então, nós estamos falando aqui de indicações na alopatia e não, e para isso eu tenho que ter um resultado muito adequado, análises clínicas, né, de laboratório, e assim também como o medicamento tem que chegar nas suas especificidades de acordo com as indicações de cada fabricante, né? Então, a essência do transporte para a saúde como um todo, medicamento ou biológicos, é que o condutor, que no meu conceito é diferente da, da teoria de transportador, né? O transportador, obviamente, que ele tem que saber em relação a todo ao trajeto, ao tipo de carga, comumente, horário de chegada e saída. Mas quando você fala em conduzir, ele traz uma atenção, né, mais aprofundada, né? Porque ele traz um sentido de maiores cuidados, mais específicos, que é o que a gente necessita para o nosso setor da saúde. Então, em relação à temperatura, em relação ao tempo máximo de transporte, em relação ao sentido da carga, quando o medicamento, a trepidação, ao tempo, a temperatura, portanto, são pontos, né? Não todos, não esgotáveis, mas são pontos cruciais para que a gente tenha tanto a integridade quanto a estabilidade preservada do que está sendo transportado. E nesse sentido, e inclusive está sendo citado na norma 504, que é da vigilância sanitária, sobre a capacitação desses condutores, né? Para que eles estejam inseridos no tema e não simplesmente um aprendizado, não menosprezando em relação aos cursos da CONTRAN, da NTT, porque são essenciais e necessários, mas na saúde nós temos a Anvisa, então eles têm que estar inseridos no contexto, né, da saúde. Então, esses cursos para condutores de medicamento e condutores em relação a análises clínicas, a material biológico, eles têm que estar atualizados, constantemente repassado com cada condutor. Na verdade, não é só condutor, todo mundo que esteja envolvido com o transporte desses itens, para que a gente não tenha falhas durante todo o trajeto do transporte, né? E você comentou aí de uma norma específica, falou da Anvisa, né, do Isso. curso aí da NTT também. Me diz uma coisa, para quem não tem todo esse conhecimento, não é especificamente da área, quais são as regulamentações hoje que são obrigatórias para a área de logística na saúde? Para não trazer muito termo técnico, de uma forma de macrovisão, né? Que senão fica muito complexo para a gente passar, mas a Anvisa, ela tem uma norma específica em relação a esse tema, que ela vem desde 2015, depois passou uma adequação, ou seja, continuou aquela de 2015, mas voltou a ser analisada e complementada para outro segmento, que é de hemoterapia e hemocomponentes, né? E derivados. Então, nós temos a 504, como eu citei anteriormente, isso foi instituído, né? Foi tido como obrigatoriedade de adequação das transportadoras e dos laboratórios, ou seja, contratante e prestador de serviço, né?
no sentido de transporte de materiais biológicos e hemocomponentes e hemoderivados, né? E isso está descrito no manual da própria Vigilância Sanitária. A NTT traz suas normas também, a ANAC também traz suas normas, o IBAMA, que é do Ministério da Agricultura, também está inserido nesse assunto, tratando aqui sobre embalagem, sobre a questão dos riscos biológicos, sobre as classificações que são trazidas pela Organização Mundial da Saúde e pelos peritos, né, em relação a produtos perigosos. Então, é um contexto. Olha, para você ter uma ideia, há 15 anos eu falo sobre esse assunto, né? E até hoje eu não paro de atualizar. Então, começa por aí a dor, né? A Uhum. dificuldade do acesso a essas normas, a essas regulamentações, as adequações necessárias é tremenda ainda. São poucos profissionais, muito poucos, dá para contar na palma de uma mão, que vem trazendo uma força-tarefa para trazer, para instruir, né, as pessoas em relação a onde localizar, né? Então, no caso, o meu trabalho, ele vem trazendo, desde 2015, até um pouco antes, na verdade, ele vem trazendo essas informações para que o acesso seja mais simplificado, mais tateável, né? Porque uma hora você entra, é uma norma num site, depois você entra, é uma norma no outro. Você vai passar aí horas, dias, compilando todas as informações e acaba no final ficando tudo confuso, né? Uhum. Então, é muita coisa mesmo, né? Assim, a gente que trabalha dentro do laboratório, às vezes não tem noção dessa dimensão do que é. Tem um pouquinho, e o que você já está trazendo aqui, está falando, mostra o quanto falta ainda para a gente conhecer mais a fundo, né? Uma questão de logística muito complexa, é um- uma malha muito grande para e com vários fatores que não estão na nossa sob o controle, né, do laboratório, que vocês têm que lidar, como você falou, desde IBAMA até Anvisa e cada um com as suas regulamentações, seus termos próprios, né, tudo os seus termos técnicos, né, o linguajar. Então, é uma coisa, me parece bem trabalhosa mesmo, sabe? Bem crítica. E aí me vem na cabeça, assim, uma dúvida, né? Porque nessa vida aí de trabalhar e passar por vários laboratórios e conhecer, você também, né, tem uma trajetória aí bem longa. A gente tem formatos diferentes, né? Cada laboratório trabalha de uma forma. Tem laboratório que tem o seu próprio serviço de logística, tem laboratório que contrata terceirizado. Queria saber um pouquinho da sua experiência, Christian. Quais são os prós e contras de cada um desses formatos, né? Eu acho que não existe um formato perfeito, tudo tem ônus e bônus, né? Mas em linhas gerais, o que você pode trazer aí de comparação entre o laboratório investir em ter o seu serviço próprio de logística ou terceirizar para uma empresa específica em logística de materiais biológicos? Ok. Trazendo um pouquinho do que você comentou, sim, a questão de você ter uma vivência em relação na área da saúde ajuda muito, né? Eu tenho mais de 35 anos, né, de experiência em análises clínicas e, nesse sentido, com tanto tempo assim, você vivencia muita coisa, né? E a gente tem a nossa norma atual, né, em relação a 786, que trata sobre a, a revogação da anterior, trazendo novos conteúdos, novos contextos, né, de classificações de prestadores de serviço, inclusive um, dois e três, trazendo um cenário até mais atualizado, onde tem consultórios e empresas de farmácia, do ramo de farmácia, podendo interagir também com essa questão de execução de análises clínicas, né? Então, nesse sentido, nós temos uma necessidade de a gente imperar, não é nem atuar, é imperar naquela tão comentada história de que a gente tem mais do que 30% das falhas laboratoriais inteiras
traduzidas no setor da fase pré-analítica. E o transporte ele está exatamente nesse, né? Nos cursos que eu dou, enfim, nas palestras e nas minhas contribuições em relação à parte de artigos, eu venho trazendo de que o transporte ele é tão crucial de que ele põe a perder todo o esforço, toda a atenção dos outros atores do cenário da fase pré-analítica. Eu estou falando do flebotomista, que é o coletor, estou falando do médico, estou falando da atendente que faz o cadastro do paciente, o preparo para a coleta do exame. Tudo isso tendo ocorrido e o transporte não fizesse sua função correta, desperdiçou totalmente o cuidado dos outros profissionais. Então, daí a importância do transporte, né? E trazendo um pouquinho mais de ajuda nesse sentido, a gente acabou, através do Programa de Qualidade de Transporte para a Saúde, o PQTS, a formação de auditores, né? Que é uma inovação no mercado, para que esses auditores possam trazer uma solução em relação a tantas regulamentações, mas com foco pela ISO 19011, com a pegada de auditoria mesmo, né? Mentoria, consultoria, paralelamente, mas trazendo para si a responsabilidade de equalizar esses pontos de melhoria, nesse sentido exclusivo de transporte de medicamentos e materiais biológicos, caindo no cerne no que você comentou, né? Sobre o transporte próprio, né? Ou terceirizado. É, a pegada aqui é simples. Quem é da área da saúde quer focar sua força no seu nicho, que é a área da saúde, no sentido de melhorias no processo analítico, melhorias no pré-analítico, ou seja, na atenção na coleta, que é a flebotomia. E hoje em dia ele meio que está sendo jogado num cenário de logística. Pô, a gente sai da faculdade, a gente não tem preparo algum para a área prática. Começa por aí. Nem a parte financeira, nem a parte de empreendimento, nem a parte de logística, que é tão importante. E ainda por cima, chegar lá, a gente ser obrigado a estar à frente desse assunto que a gente não foi preparado, não é justo, né? E é muito dificultoso. Por isso que essa questão da formação de formação de auditores em transporte para a saúde é crucial para o mercado e vem trazendo. A gente já está espalhado aí em mais de 6 estados no país com auditores formados em relação a esta ajuda para que deixem esses profissionais de laboratório e de patologia clínica, né, livres para exercer 100% da sua atenção no setor, né? Quanto a vantagens e desvantagens, não existe. Existe sim uma forma de trabalho de acordo com o seu perfil comercial, empresarial, no sentido de que hoje eu posso ter somente uma musculatura financeira para eu ter a minha logística própria. Por exemplo, eu preciso só de uma moto e eu não posso terceirizar, não porque eu não queira, mas querendo ou não, qualquer assunto de terceirização é a mesma regra. O mesmo custo que eu teria para contratar um motofretista, preparar a moto, registrá-lo, tirar a licença sanitária, é a mesma coisa específica para esse assunto, né? É o mesmo custo que a transportadora vai ter. Só que com um agregado, ele tem que ter o lucro e tem que ter os impostos inseridos nesse custo. Então, o valor finalizado acaba sendo maior, mas tem as vantagens, sim. Na hora de você ter uma empresa terceirizada, obviamente bem regulamentada, adequada para o setor, né, que as exigências são imensas e saudáveis, que sejam evidenciadas, cumpridas, né, porque estamos falando do setor da área da saúde, como a gente falou logo no comecinho, a vantagem é de que se há uma necessidade de você cobrir uma falta daquele profissional, é responsabilidade da transportadora, via contrato, inclusive, de ela em X tempo, e aí é um acordo entre contratante e prestador, sem custo algum, pelo menos assim deveria ser. Agora, se é uma logística própria, quando uma pessoa falta, a logística
tem um gargalo aí, né? Porque não está preparado com um substituto para aquilo. E não pode falar assim, olha, Christian, faltou aqui a Ana, você vai ter que cobrir ela, você não tem curso nem nada, mas pega o carro, pega a moto e vai lá fazer esse percurso. Não pode. Você tem que ter toda o preparo também com esse substituto, idem ao original, né? Então, primeiro item é a musculatura financeira. Segundo item é por aquele laboratório, talvez de grande porte, ele queira ter o controle mais afinco, né, mais próximo em relação à logística. Porque quando acontece um problema causado pela transportadora, uma não conformidade, tem a necessidade de interação, que já é um delay, né, é um tempo, em relação àquela falha ocorrida com a transportadora, para depois você pensar numa ação corretiva. E, de repente, essa ação corretiva, que deveria ser da transportadora, não vai no tempo adequado, que precisa no nosso setor da saúde. Então, neste entendimento, tem empresas que tendenciam para ter a logística própria. É um setor a mais que vai ter o laboratório de análises clínicas de patologia? Sim, mas eles entendem que desta forma eles têm um controle mais próximo, mais imediato. Então é uma questão de escolha de acordo com o empreendimento, de acordo com a questão do negócio em si. Isso independente da região, ou seja, não estamos falando de setorização, mas estamos falando de adequação conforme o negócio, business mesmo, né? Uhum. Legal, legal, é isso mesmo, né? Eu concordo com essa sua visão, assim, eu acho que não tem solução mágica. Você tem que entender a sua realidade, a sua expectativa, o que você quer para o seu negócio e ver o que se adequa, né? Para aquele momento também, né? Sim. Eu Às vezes. esqueci até de comentar também, Uhum. desculpa te cortar, mas é porque é pertinente. Além de você ter, quanto logística terceirizada, a necessidade de você auditar, de você a sua questão interna, porque a gente tem regulamentos, mas a gente também tem a nossa questão de compliance interno, as regras internas, né? Então, além de você ter que ficar de olho nisso, que já sai um pouco fora da questão de análises clínicas é, 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 especificamente falando, você vai ter que você precisa validar o seu prestador de serviço. E nesse sentido, a gente está falando da transportadora. Então, você tem que conhecer o assunto para chegar, bater na porta e falar da pessoa e você está cumprindo isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. São vários. Então, a necessidade de conhecimento apurado, mesmo que terceirizado, do profissional que é da contratante, que é do laboratório, é iminente, é impossível de evitar. Porque senão como é que ela vai validar os processos logísticos da transportadora se ela não sabe do assunto para dizer se está sendo bem feito ou não, se está sendo acatado ou não em relação às regulamentações. Então é importante ter essa visão de mais uma responsabilidade da empresa em relação à terceirização. Boa, muito bem colocado. É isso mesmo, não tem como fugir do assunto, né? Assim, Não. Uhum. saber o que precisa ser feito, tem que saber, não importa se você vai fazer ou se você vai exigir que um terceiro faça, né? Sim, E falando em fazer, um ponto importante que cabe a gente falar aqui é em relação aos condutores que você estava falando lá no começo, né? sim. Essa visão entre né, o quanto o termo de o condutor, a pessoa que está conduzindo aquelas amostras é importante. E me conta um pouquinho, assim, quais requisitos eles devem cumprir para que eles estejam autorizados a realizar o transporte e quais sanções estariam previstas para as empresas que contratam em caso de descumprimento. Bom, a gente tem aqui, de novo, as resoluções a serem atendidas, tanto da NTT quanto da ANAC, e também em relação à Anvisa, obviamente, né? O IBAMA não fica de fora, mas a questão aqui do IBAMA é mais uma instrução suplementar que fala sobre licença para você poder fazer transporte de produtos perigosos entre estados, né? Então, de uma forma mais técnica, nós temos a ANAC, que fala muito sobre embalagens, nós temos a NTT, que fala sobre a capacitação desses condutores em relação a poderem
está exercendo a função de condutor, assim como é a ANTT que estipula qual é o tipo de veículo, não é a Anvisa que faz isso, que pode ser utilizado para transporte de produtos perigosos, no sentido de que material biológico é um produto perigoso, já trazendo esse conceito para entendimento. E a Anvisa, que obviamente tem a sua exigibilidade em relação à capacitação desses condutores. Então, todas essas normas, especificamente, como eu falei anteriormente, não consigo aqui, de uma forma rápida, falar todas, porque foi o que eu falei, faz 15 anos que eu preparo todo um conteúdo para conseguir resumir de uma forma bacana aqui no podcast. Mas garanto de que a formação desses condutores tem que acatar todas essas autarquias, né? Para que seja não só cumprido essa capacitação, mas que esteja evidenciável. E isso é muito importante destacar, porque se você tem uma visita, né? E eu gosto bem de falar esse termo visita, porque o pessoal fala assim, poxa, eu estou com a vigilância sanitária aqui no meu cangote. Eles não são opressores, eles não são pessoas que são preparadas para trazer o mal, né? Para ofuscar a vista e falar assim, olha, peguei, vou multar, né? Primeiro porque não é assim. Quando acontece uma não conformidade, eles dão prazos para você se adequar. Essa é a primeira situação, né? Inclusive, cabe ao fiscalizado de trazer recurso. Se ele não concorda com o termo, ele tem o direito legal, né, de trazer um recurso sobre aquela imputação normativa, aquele auto de infração que foi destacado. Então, a questão tem que ser cumprida e evidenciada para que, caso as visitas sanitárias e até quando a gente contrata a nossa certificação externa, ou seja, estamos falando aqui de certificadora, sem citar nomes, né? Mas do nosso setor da área da saúde, as acreditadoras e certificadoras possam evidenciar e chancelar que está tudo ok de acordo com o que eu vi. E não só num papel, tem lá um manual, um POP, dizendo, olha, nossa empresa ela tem que fazer tal coisa, tem que fazer outra coisa. Não, tem, mas está fazendo. Eu falo nos cursos que eu aplico que se eu fosse o fiscal ou o auditor, com certeza absoluta, seria uma situação que inicialmente não seria muito bem vista, porque eu ia me aprofundar tanto, e eu entendo que todo o fiscal deveria assim fazer, e falamos sobre uma live anterior, o despreparo desses fiscais, que chegam às vezes, principalmente em locais mais ribeirinhos, né, onde tem uma capilaridade maior, e, portanto, a possibilidade de ter esse conhecimento desses fiscais nessas regiões é mais escassa, eles chegam lá e falam assim, você não podia estar fazendo transporte com moto. Olha, você não poderia estar fazendo ABC. E não seria nem competência da vigilância sanitária falar isso. Seria competência da NTT, por exemplo, quando eu falei que a moto não pode. Não é a Anvisa que tem que falar isso. E eles colocam como auto de infração. E aí a gente alinhava tudo isso dizendo que se a empresa que foi fiscalizada não tiver o conteúdo para ela poder recorrer, ficou por isso. Então, assim, a questão que a gente tem aqui a ser destacado é que todo esse preparo do condutor é um início para que a gente tenha a evidência de que o cumprimento está ocorrendo. Se eu já chego num laboratório que me contratou quanto consultor, e a primeira pergunta que eu falo, cadê a comprovação de capacitação do profissional condutor? E ele já nem me apresenta, ele já me deu a brecha para falar o seguinte, se aprofunda mais, porque vai ter mais situação de ponto de melhoria aí, porque se o básico não fez, então o condutor, ele é o
primeiro, ele é o mais importante de toda essa cadeia logística, porque é ele quem faz a coisa acontecer. Se pelo mais importante você não teve a atenção, pelo também muito importante, mas não na linha de frente, que são os outros assuntos, vai ter falha também. Então, são várias autarquias falando pela essa capacitação, não só a Anvisa, em relação a preparo desse condutor, e que seja demonstrado de forma registrada, que é outro item da norma da RDC, para que diga, olha, está acontecendo de forma rotineira essa capacitação, e as responsabilidades do condutor e as responsabilidades da empresa contratante, da empresa contratada, estão devidamente definidas em contrato e cumpridas. Definidas em contrato entre contratante e contratada, que é a empresa laboratório e a empresa de transporte, assim como a empresa de transporte ou do laboratório, diretamente com o profissional. Uhum. Tem que estar muito bem estabelecido qual é a responsabilidade das partes. E isso inclusive, é exigido pela Anvisa, tá? A Anvisa, a primeira coisa que ela faz é, cadê o termo contratual, já que é terceirizado, para que eu evidencie as responsabilidades destacadas de cada parte, né? Sim, é muito importante, né? Tudo isso. E você comentou das normas, você comentou até numa fala anterior da nova RDC, né? Que rege os laboratórios, Sim, a rege 786. análises clínicas, isso, a 786, que ela foi, a revisão dela, né? Foi um marco aí é, de- dessas mudanças que a gente vê na nossa área, porque ela traz aí, diferente da anterior, né? É, ela traz especificado, como você colocou, o que é o papel, até onde pode ir o exame realizado em farmácia, né? Colocou aí outros players, não só o laboratório de análises clínicas, incluiu também a anatomia patológica, né? Todo mundo aí junto. E aí, então, eu entendo que essa revisão vem aí com todo o movimento de mercado, né? A gente vê muitos players de outras áreas de olho no mercado da saúde, em análises clínicas, né? Então, isso fora do Brasil, já tiveram várias iniciativas e no Brasil depende de toda a regulamentação também, né? A gente sabe que a Amazon também tá olhando para isso, tá de olho aí nos produtos farmacêuticos, além das próprias redes de farmácia. E recentemente, agora na Hospitalar, né, super recente, tinha um stand ali da Uber, falando sobre a linha deles aí da Uber Health, prometendo entregar medicamentos, não só o transporte do paciente, né, para o serviço de saúde ou cuidadores, né, profissionais da saúde, mas também transporte de materiais, né? Em relação à logística, né, toda essa questão de transporte, o que você tem visto nesse sentido, além desses que a gente vê, né? E o que você entende que são precauções necessárias assim do nosso mercado para a gente garantir o nível de qualidade, como a gente colocou aqui, né? Do quão é essencial essa etapa do transporte, o quanto ela tem um certo cuidado que, se não for tomado esse cuidado, ela acaba anulando cuidados de outras etapas, né? Tanto antes quanto depois. Então, por ser uma cadeia de processo aí tão complexa, a realização de um exame, o que você entende dessas iniciativas, dessas grandes redes aí tentando entrar no mercado da saúde? Que precauções a gente precisa ter? É bastante interessante essa abordagem, porque ela traz aqui a, a possibilidade de ser esclarecido algumas coisas. Primeiro, você falou sobre em relação a 786, e as adequações dessa 786, elas foram muito saudáveis, porque aqui o ponto é trazer uma agilidade, uma facilidade em relação à identificação de uma patologia. Então, com a Covid, a gente aprendeu muito isso, né? Se a gente está dentro de casa, como é que a gente garante que até um exame rotineiro, como, por exemplo, a nossa mensuração, aí, a quantificação em relação aos exames básicos, como eu, por exemplo, sendo uma pessoa diabética ou uma pessoa que sofre de algum transtorno em relação ao colesterol,
em relação a situações de enfermidades que eu não tenho como tomar um remédio e pronto, né? Tá equalizado e finalizada a situação comigo. Não tem. Quem tem problema de colesterol, ponto. Quem tem problema de tireoide, ponto. Quem tem problema de diabetes, ponto. Vai ter para o resto da vida. Não tem essa situação de você ser medicamentado e ter resolvido até o momento essa situação. Então, os olhos voltados para os outros atores, para que tragam a gente fala há muitos anos sobre os point of care, né? Os POCTs, para facilitar esse acesso à informação mais rápida e não com uma malha tão complexa quanto sempre teve em colher o material, preparar, embalar, levar para um laboratório, esperar 7 dias e ter o resultado, né? Então, hoje você pode, regulamentado, ir numa farmácia e você realizar alguns procedimentos, né? Então, isso facilitou muito e foi uma benesse muito grande, substancial para os pacientes. Então, ponto positivo. Segundo também comentário que você fez sobre as plataformas, né? A gente tem que entender que algumas plataformas de aquisição de produtos, elas não têm a sua logística própria. Então, sem citar nomes, aquela plataforma que traz há muitos anos as compras online, ela terceiriza o serviço de transporte. Então, quando você quando você compra algo por uma instituição, uma plataforma, você já conta que essa plataforma esteja terceirizando um serviço. Anota isso e reserva, que nem receita, né? De culinária. Preparou? Beleza. Agora reserve essa informação que eu passei. Então, a responsabilidade e o entendimento que já está sendo terceirizado, reserva. A outra situação, como você falou, é as regulamentações. A Organização Mundial da Saúde, como um elo a ser comentado como exemplo, ela é representada em cada país pela sua instituição. No nosso caso, do nosso país, o Brasil é representado pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Falando sobre as nossas regulamentações e não descartando as demais de outros estados que não o Brasil, nós temos as regulamentações que já falamos anteriormente a serem seguidas. Então, é ponto indiscutível que para você transportar um medicamento, para que você transporte um material biológico, uma peça anatomopatológica, ele deve ocorrer por empresas legalmente habilitadas, e eu estou falando aqui de licenças sanitárias, alvará sanitário, que deve ser comprovado a capacitação daquele portador, daquele condutor, desculpa, e também que todo atrás da cortina dessa empresa que presta esse serviço de transporte, e essas plataformas estão no mercado para isso, para realizar transporte, estejam autorizadas para fazerem esse tipo de transporte. Não é simplesmente falar, olha, eu sou uma empresa de muita relevância no mercado para transporte de coisas. Né? Então, a gente tem que ter uma visão de que não se derruba uma norma por conta de que uma plataforma esteja entrando no mercado, sem citar nomes, tá? Porque, sim, tivemos a questão da hospitalar, um stand da Uber, mas tem outras empresas também que no exterior já têm esses olhos, né? Mas o que se comenta e o que eu verifiquei, tanto na própria plataforma da Uber, especificamente que você comentou, eles não comentam sobre transporte de medicamentos. Eles têm a questão focada para transporte para o serviço clínico, ou seja, pacientes.
que podem ser contratados, inclusive, pelos próprios hospitais, para que tragam os pacientes para dentro de uma consulta, para facilitar, principalmente pessoas que não têm acesso facilitado ao transporte e que sejam com a sua devida adequação, adaptação para esse tipo de nicho. Outra situação que eles também falam é transporte de profissionais da saúde. Outra situação que eles falam é transporte de insumos. E nesse sentido, insumos, ao meu ver, e eu estou destacando que é ao meu ver, fiz o teste, inclusive, na própria plataforma, não está bem esclarecido o que é insumos. Eu não estou dizendo aqui que medicamento ou material biológico seja um insumo. Insumo é algo que você vai utilizar para consumo próprio, consumo para algo, né? Então, insumos poderia ser uma seringa, pode ser um Scarpac, falando já de marca, mas o descarte, né? A gente pode falar de álcool, a gente pode falar de algodão, a gente pode falar de luva, a gente pode falar de N coisas. Mas há uma necessidade, ao meu ver, de um esclarecimento melhor o que é insumos na área da saúde. Até porque as regulamentações são vigentes também para insumos. Transporte de produtos para a saúde, existe uma regulamentação, que é a mesma que regulamenta medicamentos. Então, há uma resolução para isso. Então, a questão aqui é entender bem qual foi a proposta principal, que é transporte com foco na parte clínica, ou seja, pacientes, assim como profissionais da área da saúde, e fica aqui um pedido, vou falar o pedido meu, que pode ser que eu esteja não muito bem informado, mas como eu falei, eu entrei no aplicativo, fiz o teste, não tem ainda, até porque a própria Uber falou que está inserindo ainda, né? Talvez isso vai vir, talvez não, vai vir isso ainda mais detalhadamente ofertado para o público. Mas já que trouxemos uma informação num evento nacional, que vem profissionais da saúde do Brasil inteiro para esse evento da saúde, que foi hospitalar, ficou um quezinho aí de um melhor aprofundamento em relação ao insumo, o que é o insumo. E com uma pitadinha de um outro também comentário. Se eu estou transportando um profissional da saúde, como eles comentaram, que estariam fazendo, eu entendo o profissional da saúde enfermeiro, correto? A enfermagem é um dos casos. Um técnico de laboratório? Também. Ok. Então, se eu sou um técnico de laboratório, ou se eu sou um enfermeiro, estou um biomédico, enfim, que tem uma habilitação para fazer flebotomia, ou aplicação de imunizantes, vacinas, certo? Estou indo no paciente com insumos, usei os insumos, criei resíduos que têm uma resolução específica para transporte de resíduos, categoria A e categoria E, em destaque. Estou trazendo para dentro de um veículo com um condutor, transportando um profissional com esses tipos de carga, também fica uma atenção aqui destacada para um pouquinho mais de aprofundamento em qual é o limite que vai poder ser, que deverá ser bem definido. Porque se a gente deixar aberta essa questão, a gente vai ter uma inadequação, a gente vai ter um risco para a segurança do paciente, e do próprio profissional, e do próprio condutor, né? Porque a gente tem que ter as resoluções entendidas como saudáveis para que a padronização seja a favor da segurança no trabalho. Estamos falando de um outro tema aqui, como eu falei, um assunto puxa o outro, né? Então, esse ponto de atenção e de meu pedido até pessoal para um melhor esclarecimento, como quando de fato eles se ofertarem para o mercado, seria muito interessante que já venha com essa atenção, né? Porque senão, tanto quanto eu, quanto outros profissionais
inclusive colegas da própria Vigilância Sanitária que me convidaram desde 2015 para a gente trazer a questão das regulamentações através do manual da Vigilância Sanitária, por exemplo, vai trazer um pouco para trás o nosso esforço. Quer dizer, todo o movimento que a gente fez tem agora que ter um esforço maior para a gente falar, calma, não vamos esquecer de, né? Então, esse ponto de atenção que foi oportuno graças a essa questão que você levantou. É muito importante, né? A segurança é para todos, não é só para o paciente, né? Eu acho que isso é um Sim, ponto que todo mundo tem que zelar, tem que ter esse cuidado, né? E sim. aí, por falar em segurança e segurança para todos, e para a gente caminhar aqui para encerrar, porque é um assunto complexo, né? Tem bastante coisa, hein, Christian? Tem, muito. A gente vê aí, né, nos últimos anos, bastante olhar dos laboratórios para essa questão de logística, porque a maior parte do transporte ele é terrestre ainda hoje, né? É uma malha grande aí com vários laboratórios, né? Brasil inteiro está crescendo cada vez mais o transporte aéreo, isso a gente sabe, né? Para tá tendo acesso para muitos outros lugares fazerem exames mais complexos e não precisar do deslocamento do paciente. Mas a gente já viu aí nos últimos anos alguns laboratórios anunciando testes com transporte via drone, por exemplo, né? Que particularmente, aí também é uma visão minha, eu penso nessa questão da segurança, né? Relacionada a isso. Mas eu queria ver de você que está muito mais inserido na área, aí, o que tem vindo de inovação nessa questão de transporte, né? E o que a gente pode esperar aí daqui para frente, para os próximos anos? Tem ainda espaço para melhoria dentro da logística? Todos esses assuntos em relação a- ao futuro que já é presente, né? Eles são benéficos porque eles estão sendo inseridos na nossa realidade com o intuito de trazer um favorecimento em relação ao tempo de entrega e a facilidade de acesso àquela carga que passa a ser, inclusive, crucial para a vida de uma pessoa que está esperando um órgão. Então, assim, já temos o transporte de drone trazendo órgãos muito mais rápido em relação ao transporte terrestre. E isso foi na mídia muito bem abordado, enfim, não se restou dúvida quanto ao benefício que traria. Tá? A questão dos drones, eles estão muito avançados. A gente vê nas mídias sociais vídeos de drones até já transportando pessoas, né? Então são super drones, né? Que podem carregar até 80 ou mais quilos. Mas, de novo, nós temos aqui a questão da ANAC. E a ANAC, ela tem uma resolução específica a ser tratado em relação ao tipo de embalagem. Então, mesmo que seja catado ao tipo de embalagem para ser transportado com drone, a empresa tem que estar autorizada para fazer o transporte. Quem regulamenta o transporte aéreo é a ANAC. Mas é um transporte de toda forma para que chegue até o aeroporto. Então, a gente nunca vai deixar de ter o transporte terrestre. Até por essa razão que o transporte terrestre nunca vai ser superado por outros tipos de modais, que a gente fala em logística. Porque para chegar naquele determina aquaviário, até você chegar no porto, você tem que ter um transporte terrestre. Até você chegar no aeroporto, você tem que ter transporte terrestre. Então, não tem como você evitar o transporte terrestre. Mas fica aqui o ponto de atenção em relação às resoluções da própria ANAC em relação ao transporte de produtos perigosos. Tá? Então, a gente tem que ter essa consciência. Fato é que a gente não tem
nada sendo dito ainda da autorização, da liberação desse transporte de material biológico já quanto pronto, pode estar sendo utilizado. Nós temos testes por laboratórios de apoio, testes sendo realizados por outras entidades de análises clínicas, sendo realizados para que, num determinado momento, seja mais profundamente analisado para ser homologado, para ser autorizado. Tá? Senão, as coisas já estariam sendo utilizadas a larga escala, e não está. Tá? Por enquanto, a gente só vê testes. Outros pontos também no nosso setor logístico, que remete a análises clínicas, também são saudáveis em relação às melhorias futuras, né, que trazem na nossa realidade benefícios, né? Blockchain é um caso, nós temos inteligência artificial, que é outro caso. Então, tudo isso que traz facilidade, que traz benefício ao tempo em relação... Logística é muito sobre zero com a carga, com a embalagem, destacando aqui que não é responsabilidade do transportador ter acesso à carga. Transportadora só pode ser responsabilizado pela embalagem. Então, material biológico, ele deve ser já entregue para a transportadora em conformidade com as resoluções. Então, tudo que agrega para que essa transportadora consiga ter um encurtamento dessa entrega ou uma rastreabilidade mais apurada, e aí a inteligência artificial entra, e a preservação dos dados garantidas, e aí a gente tem o blockchain, a gente só tem a ganhar com todas essas inovações, né? Tecnológicas. Sim. Sabe que eu participei de um projeto uma vez aí para padronizar, dentro do laboratório, né, padronizar essa questão de quantidade de gelox, quantidade de gelo seco, Validação de embalagem. Isso. E na época até comentei com os meus colegas, né? Eu quero ver alguém lançar aí alguma coisa e eu espero que venha logo algum software, algum aplicativo que consiga interligar, por exemplo, dados de previsão do tempo com o trajeto que vai ser percorrido. Então, prevendo qual a temperatura para otimizar a quantidade de gelo seco, por exemplo, que você coloca, que é um recurso que é caro, né? É um recurso aí escasso. E ainda assim garantindo com as perdas todas, garantindo ali a temperatura daquelas amostras. Sabe, alguma coisa que seja... que tem uma inteligência por trás predizendo aquela quantidade, não uma quantidade fixa, porque sobra, então é desperdício, né? Todo mundo valida uma quantidade que vai manter aquela temperatura e você vai garantir, né? Então não pode faltar. Então sempre tem uma sobra. Então aí eu acho que nessa parte ainda existem desperdícios pequenos que a gente precisa assumir hoje, porque justamente a gente não tem controle de todos os fatores, que com o advento aí da inteligência artificial, todas essas tecnologias de predição, tem espaço para fazer bastante Kaizen ainda no processo aí, viu? Eu acho. Sim, sim. Muito bem comentado sobre o Kaizen. Olha, como uma boa notícia para você e para os seus ouvintes do podcast é que já existe essa tecnologia e não só em uma ou outra empresa trazendo esse benefício, mas eles são limitados em relação a predizer, mas eles têm a capacidade de dizer se foi eficaz ou não eficaz. E aí a gente está falando sobre, inclusive, um dos itens da RDC, sobre validação de embalagem, que é obrigatório, tá? Existe uma forma correta e tem que ser evidenciado que foi feito, tá? Beleza? Então, assim, esses sistemas, eles conseguem nos trazer em tempo real a temperatura que aquele carga está sendo transportada, e quando eu falo em tempo real, não é colocar que não é errado, tá? Mas é uma evolução. Mas colocar um logger, que
é um dispositivo que salva as temperaturas, mas não salva a questão da localização, ele não traz essa informação. Então, ele consegue ter os registradores desse sistema, que são instalados ou na própria caixa, ou em sistemas um pouco mais complexos, que vão desde a bateria do carro, enfim, e eles têm um chip de celular, onde consegue se comunicar via GPS, para trazer as informações de localização e, em tempo real, a temperatura e os picos que ocorreram. Idem um logger também faz os picos, mas qual que é a diferença? Online, você tem uma ação corretiva imediata. Uhum. O logger, você tem que esperar chegar no destino para você trazer quais são os tipos de ações corretivas para um próprio evento, não ocorrer a reprodutibilidade. Então, quando você fala do dióxido, por exemplo, né, do dry ice só por si também tem a questão da resolução, porque ele também é um produto perigoso. 1845 é o nominho dele no mundo, o N1845. Então, esse dry ice, ele tem que ser tratado de forma correta, e como você falou, ele não é de boa qualidade, praticamente em estado nenhum do nosso país. Ou seja, a sublimação que diria que seria o correto com aquele gelo seco, como tem várias, não vou nem falar empresas, né, vários locais que estão se predispondo, até porque se você for na internet, você consegue ter uma receita como produzir o dióxido de carbono, como se produz o gelo seco, né? Até porque você tem há muitos anos sendo utilizados, desde a minha época que a gente falava que era danceteria, né? Hoje em dia é balada, né? Hoje em dia. Olha o idoso falando aqui, né? As baladas, enfim, os DJs utilizando a fumaça, e aquela fumaça é o dry ice, é o gelo seco, ponto. Então, e várias empresas se fomentaram no mercado para dizer, eu vendo. E cara, no sentido de qualidade, cara, eu tô vendendo, ele funciona, uma pedrinha que você pegar na mão, ele queima, e se eu colocar numa bebidinha, fica bonita e solta fumaça. E aí eu vou poder dizer, atualmente até as empresas de alimento, como as empresas de sushi, de alimentação, que a gente gosta de frequentemente ir, tem agora as bandejinhas vindo soltando fumaça. Eu vou falar aqui de 2 anos para cá, que trouxe, nossa, que legal, né? Então, assim, é muita gente precisando consumir esse item para você falar que as empresas que produzem têm sua qualidade certificada sobre esse produto perigoso, como eu já comentei. Então, esse sentido de existir uma tecnologia de previsibilidade, de fato, não tem. Olha, coloca mais tantos quilos. Não, isso não tem. Mas a validação, muito bem destacada e comentada na resolução da vigilância sanitária, obriga que você faça e você tenha essa ação ocorrida, feita, registrada e constantemente refeita, sempre quando você troca o tipo de embalagem, a marca, a litragem, para que seja refeita de novo essa validação, que com a benefício de você usar esses sistemas atuais que tem de localização em tempo real, que eu falei, registro de temperatura em tempo real, consiga falar, vamos aumentar um pouco, vamos diminuir um pouco a quantidade ou da congelada, que é de menos 40 para baixo, como a refrigerada, que é entre 2 a 8 graus, e a ambiente. Pô, mas ambiente também, Cris? Sim. Se você pega um estado como Rio de Janeiro, como Fortaleza, Ceará, que tem as suas temperaturas normais acima de 28 graus, você, por vezes, precisa colocar uma plaquinha de gelo reciclável, e não de gelo seco, para se manter de 2 a 8. Porque, senão, você tem o risco de você transportar em temperatura ambiente o que deveria ser... desculpa, corrigindo. Você pode ter um pico maior do que o tolerado de temperatura ambiente. Então, você tem que trazer um pouco para baixo para você conseguir entre 15 a 30. Então, é muito importante que a gente, até por norma,
a gente não deve deixar de registrar e fazer a validação também para casos de transporte de temperatura ambiente, tá? Isso é um ponto que poucas empresas, isso eu sei porque todas as palestras, inclusive dentro da própria Anvisa, que de 2 em 2 anos eu dou essa masterclass para eles, para os fiscais federais, poxa, mas ambiente necessita? Necessita, tá? Porque como é que você vai poder comprovar que nesses locais que eu comentei aqui, foi preservado a temperatura de 15 a 30, né? Realmente, no nosso Brasil não é em todo o território que tem temperatura ambiente, isso com certeza, né? As coisas ficam cozinhando. Mas, Christian, assim, muito obrigada mesmo por tudo que você trouxe. Nossa, eu acho que a gente percorreu aqui muitos assuntos, realmente é um assunto muito complexo. Em uma Eu, hora não ia dar mesmo. com certeza, né? Eu acho que dá até para aprofundar em um outro ponto, num outro momento. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Dá para perceber assim o quanto você traz um assunto que é sério, é importante, né? E todo esse seu trabalho de levar o holofote, o olhar para esse ponto da jornada dessas amostras que é tão crítico e é tão importante. Então, assim, muito obrigada mesmo por compartilhar todo esse conhecimento aqui, um pouco dele. Desejo aí muito sucesso na sua trajetória. E é isso, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, elogiável da sua manifestação ao benefício da nossa área, do nosso setor. Acho que deveríamos ter muito mais, mas que bom que temos você. E quero dizer também, fazer um convite para quem quiser conhecer um pouco mais o programa de qualidade de transporte para a saúde. A gente tem a facilidade de poder pedir mais informações, tanto pelo LinkedIn que eu tenho, que é pelo meu nome, né, Christian Royce, ou mentoria que eu tenho, como também pelos canais do Facebook, Instagram, para que eu possa saber que você quer saber mais, né? Principalmente sobre essa inovação que eu trouxe desde novembro do ano passado. Já estamos chegando praticamente à centena, levando em consideração que foi um curto prazo, né? Seis meses de fato, tivemos a parada do final do ano, por essa formação de auditores. Então, a gente está tendo muito interesse dos profissionais para a formação de auditoria e transporte para a saúde, tanto pessoas que fazem parte já há anos de acreditadoras, como também de agentes sanitários, como também de pessoas de transporte, como também de pessoas que estão dentro dos laboratórios, mesmo que eles não vão exercer a função comercial de auditor, mas é tão importante esse conhecimento para eles, porque eles estão trazendo benefício para dentro da própria empresa que ele trabalha. E essa capacitação em auditor, ele é muito destacado porque, embora as outras formações de auditorias citam um ponto, não são aprofundados. Então, como eu falei, né, haja vista que tem pessoas de acreditadoras fazendo, desde a minha primeira turma, estamos indo para a quarta agora turma, já temos 70 pessoas formadas, e agora a quarta turma vai trazer outras pessoas, para que tenham esse conhecimento também para dentro das suas empresas. Fica aqui o convite, então, Cris Royce, como vocês localizam, como pelo meu nome também, Christian Royce, tanto no LinkedIn como no Facebook e Instagram. Vai ser um prazer poder contribuir aí com o interesse de vocês. Excelente, isso aí. Fica a dica. Todo mundo procurar o Christian para se aprofundar nesse assunto aí. Tanto Vai quem ser um trabalha no prazer. laboratório quanto quem faz acreditação nos Sim. laboratórios. Muito E importante. até pela formação também dos condutores, eu esqueci, se você me permitir. Claro. Nós temos aí pelo site biocondutor.com.br, nós temos esse acesso facilitado das aulas para os condutores e também para as pessoas que são gestoras, para adquirir esse curso no conforto de casa, de qualquer dispositivo que queira, e com um acervo que é entregue com todo o meu conhecimento de mais de 15 anos para esses alunos, ou seja, já não é um curso de auditoria, que são 2 meses de formação e é online comigo, mas de uma forma mais facilitada por aulas gravadas por mim, trazendo todo esse contexto que a gente bateu um papo aqui hoje, no conforto do trabalho ou da casa, tanto para condutores quanto para as pessoas que são gestoras da área da saúde, sendo de transportadoras ou da área da saúde. Excelente.
Obrigada, viu, Eu Christian? que agradeço, viu? Muito obrigado. Deu para perceber que o assunto é complexo e de extrema importância. Nós, na área da saúde, precisamos estar abertos e atentos às inovações que vêm por aí e o que delas pode trazer, claro, de benefício para a jornada do paciente, mas sem abrir mão dos cuidados necessários para garantir a qualidade do serviço e a segurança de quem participa desse transporte. Por isso, os processos de validação são tão importantes e eles devem ser desenhados e cumpridos com critério. Esse foi um quê de quilômetro. Como você pode contribuir com esse projeto? Por favor, interaja com esse conteúdo onde você, na plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo. Curta, compartilhe, se inscreva, ativa aí o sininho para receber a atualização. Todo esse engajamento, toda essa interação faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Se você achou importante o que a gente falou aqui, então faça isso. Curte, compartilha com alguém, deixa um comentário, tudo isso vai ajudar muito o projeto. Agora, se você quiser falar comigo diretamente, você pode me encontrar no Instagram, um quê de qualidade, para falar especificamente desse projeto, dar sugestões, dar algum elogio, trazer alguma reclamação, tudo bem. Agora, se eu falei alguma besteira, pode mandar lá também que eu corrijo, não tem problema não. E se você quiser me desafiar, eu aceito o desafio de conectar qualquer palavra que comece com a letra Q a algum conceito ou ferramenta de qualidade. E para fechar o episódio de hoje, eu trago um pouquinho de nostalgia, hein? A sugestão é uma música do Engenheiros do Havaí. Quero ver se você lembra, hein? Lembra aquela que é assim, ó? A Infinita Highway. Lembra? Se você lembra, coloca aí e vem curtir um pouquinho dessa música aí, que é um ícone do rock nacional, pra gente ficar aqui dentro desse assunto das nossas rodovias. Um abraço e até a próxima.